Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso mini curso gratuito. A aula de hoje é para quem vive se perguntando do porquê o RH não te retorna. E a resposta para essa pergunta está entre três principais tópicos. Primeiro, seu currículo pode não ser tão atrativo assim quanto você pensa. E quando eu falo em atrativo, eu não estou querendo dizer um currículo de repente todo colorido, de repente todo desenhado. Não é isso. Seu currículo pode ser o mais simples possível, mas se ele prende a atenção do RH, pode ter certeza que seu nome vai estar na chamada da entrevista. Então é basicamente isso. Currículo atrativo é aquele que prende a atenção de quem está lendo. E como você pode fazer isso? Primeiro, demonstrando a sua trajetória profissional, até que é um dos pontos que eu ensinei lá na primeira aula do minicurso, colocando o seu cargo, colocando o local que você trabalhou, o período que você ficou, e principalmente as tarefas que você desempenhou. Lembra do exercício das canetas? Então, a hora que você vai montar o seu currículo, com o objetivo dele ser atrativo, dele prender a atenção de quem está lendo, você tem que pensar nesse exercício da caneta. Porque é ele que vai te ajudar a estruturar as suas tarefas, que vai demonstrar para o RH o que realmente você fazia, as atividades que você domina, o seu conhecimento prático. E falando em conhecimento, o segundo ponto que te ajuda a alavancar o seu currículo é a parte do conhecimento teórico, que seria uma parte das suas qualificações profissionais, dos seus cursos, da graduação que você fez, da especialização que você cursou. E terceiro tópico, faça que o seu currículo ele seja um cartão de visitas. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que você vai chamar a atenção de quem está lendo, você vai chamar a atenção com o propósito de que eles convidem você para a entrevista, que eles queiram conhecer quem está por trás daquele currículo. Eu te aviso o seguinte, não é uma tarefa fácil você montar um currículo que desperte esse interesse. Mas a hora que você pega a prática, você consegue fazer milhares de edições no mesmo documento e ainda consegue causar o mesmo impacto como se fosse o primeiro modelo que você já tenha feito. Outra coisa, percebeu que esses três tópicos que eu falei, experiência profissional, conhecimento teórico, dados pessoais, percebe que eu repeti eles, acho que pela quarta aula seguida? Então, para você ver a importância de você se dedicar, de você atualizar esses itens, porque são eles que são a base do seu currículo. E se eles não estiverem estruturados, se eles não chamarem a atenção, muito dificilmente você será chamado realmente para uma entrevista, porque eles que darão a base para todo o resto. Porém, lembra que eu te falei que talvez você não esteja sendo chamada para entrevista, talvez o RH não esteja te retornando, não só por conta do currículo, mas você sabia que algumas empresas, quando elas recebem um currículo para uma vaga, vamos dizer assim, mais estratégica, ela pega o nome do candidato ou da candidata e joga no Google. E se, de repente, o seu nome aparece envolvido com alguma coisa que não condiz com os valores da empresa, eles descartam o seu documento? E aqui eu não estou falando, de repente, que você tem que parar de postar no Facebook, que você tem que parar de postar no Instagram e nas suas outras redes sociais. Não é isso. Você pode e até deve tirar esse momento de lazer sem se preocupar, de repente, se alguém está vendo isso e que vai te excluir do processo seletivo. Porém, você tem que lembrar que tudo que você faz na internet fica registrado de alguma forma, principalmente se você usa o LinkedIn. Eu não sei se vocês já repararam, se você tem o perfil do LinkedIn, mas a hora que você entra no seu perfil, aparece todas as atividades. Mas assim, são todas mesmo. Desde as postagens que você fez, até as postagens que você curtiu, comentários que você fez dentro de outras postagens, curtidas de outros comentários de outras pessoas. E se de repente você tiver o perfil que entra em postagem de pessoas aleatórias e arruma briga, você já está descartado, você já está descartada e talvez você já foi, seu currículo já deve ter rodado assim, ó, um descarte geral, se você realmente faz isso. Por isso, tome muito cuidado com a imagem que você está querendo passar. Lembre-se sempre o seguinte: quando você pensar em fazer algum comentário,
que você acha assim, olha, pode gerar polêmica, pode gerar uma discussão. Pense o seguinte, e se pergunte para você mesma. Você teria coragem de falar isso pessoalmente para outra pessoa? Se a resposta for não, nem comente. E mais uma vez eu reforço, não se esqueça que tudo que a gente faz na internet fica registrado. E o último ponto que justifica porque talvez o RH não esteja te retornando vem do próprio RH. Eu começo esse comentário perguntando para você. Você sabe exatamente o que a RH faz? Se você pensou em admissão, desligamento e entrevistas de emprego, você acertou uns 10% de toda a rotina que o RH é responsável. E mesmo se fosse só esses 3 itens, vocês nem imaginam o quanto de processos, o quanto de atividade tem por trás de cada um deles. Mas além disso, na maioria das vezes, o RH ele também é responsável, de repente, pela gestão da equipe de limpeza, da equipe da portaria, da equipe da frota, também é responsável pelo arquivo e pela gestão de documentação, pelo suporte aos gestores, pelos treinamentos, pelos exames médicos, por reuniões externas, fornecedores, prestadores de serviço, administração dos funcionários, encaminhamento de notas fiscais, cuida dos benefícios da empresa, se a empresa tiver convênio, convênio médico, convênio odontológico, vale alimentação, vale transporte, refeitório na empresa, cesta básica, contratos de pessoa jurídica. E no meio de tudo isso, por exemplo, se o RH estiver entretido em fazer alguma tarefa, a qualquer momento pode entrar um funcionário ou um gestor e vai solicitar alguma coisa. E o RH vai ter que parar aquela atividade e dar atenção àquela pessoa que está solicitando algo. O que eu quero dizer com isso? Não é justificando, de repente, que o RH não está te dando um retorno, que o RH ele prometeu um feedback e não está te fornecendo. Não é isso. A questão é, o RH realmente recebe muitos e muitos e muitos currículos, às vezes até incontáveis, para uma vaga em aberto. Não é provável que ele consiga te dar um retorno que não seja automático. Eu vejo muita gente reclamando, de repente, que o RH ele não deu algum feedback, alguma tratativa, alguma justificativa pessoal. De repente, por que a pessoa não está sendo chamada para a vaga, de repente, porque ela não foi aprovada para aquela posição. Mas vocês já pensaram no tanto de currículos que o RH recebe? Como seria dificultoso e trabalhoso, de repente, ter que dar uma tratativa para cada pessoa que se candidatou? E aqui eu estou falando de empresas de pequeno a médio porte. Empresas de grande porte, ele já tem um funcionário específico para cada tarefa. Então, a chance de você receber um retorno desses RHs maiores é bem maior do que, de repente, você receber um retorno de empresas menores. Porque em empresas menores, geralmente, é uma pessoa ou até duas para cuidar de todas as áreas dentro do RH. Então, não é uma pessoa exclusiva só para fechar vagas, não é uma pessoa específica só, de repente, para dar retorno de entrevista. E aqui eu emendo uma dica para você. Eu sei que às vezes bate o desespero de que a gente vê que não está aparecendo vagas na nossa área, ou a gente está se candidatando para vagas do nosso perfil, mas não está recebendo um retorno, não está sendo chamado para entrevista. Porém, nessas horas não adianta você pegar o seu currículo e se candidatar para vagas que estejam totalmente fora do seu perfil. Porque, querendo ou não, o seu currículo não vai ser chamado. Se, de repente, você não tem experiência com aquilo, não está constando no seu currículo que você tem experiência, você não vai ser chamado. E talvez seja também por isso que o RH não está te retornando. Por isso, foque a sua energia em vagas que estejam dentro do seu perfil, que sejam da área de atuação, até para que você consiga se dedicar mais na hora da sua edição de currículo. Porque você também já deve ter escutado que você deve personalizar o seu currículo para cada vaga que você se candidata.
E aqui não é de repente você formular um currículo do zero para cada vaga que aparecer, não é isso. Mas de repente você pegar o seu currículo e comparar com aquele anúncio. Ah, eu tenho experiência com isso, mas não está constando no meu currículo, eu vou adicionar. Ou de repente tem uma palavra-chave aqui no anúncio que eu não coloquei, eu coloquei um sinônimo. Vou trocar esse sinônimo pela palavra que está no anúncio. Então, desse jeito você vai direcionando o seu currículo para se encaixar cada vez mais com os anúncios que você está vendo. Você vai perceber que você canalizar a sua energia para vagas que são específicas do seu perfil, que se encaixam com a sua área de atuação, você vai perceber que suas chances vão começar a aumentar e com o tempo você vai ser chamada cada vez mais para participar de entrevistas. Ao invés, de repente, você, entre aspas, tá? Perder o seu tempo se candidatando para vagas que não condizem nem um pouco com a sua área de atuação, com a sua experiência profissional, com os cursos que você realizou. Hoje a aula foi mais para te dar uma visão geral do que pode estar acontecendo. Nós ainda temos algumas aulas para acontecer durante a semana. Amanhã nós vamos falar sobre como colocar suas experiências profissionais no currículo. Temos ainda uma aula direcionada para currículo para quem nunca trabalhou, então eu vou te ajudar a formular o seu currículo do zero. Você ainda vai aprender lá na aula do dia 6 como você envia o seu currículo por e-mail, desde o assunto até o formato de arquivo, até o conteúdo do corpo do e-mail. E no dia 7, último dia do nosso mini curso, eu vou contar para vocês os maiores mitos sobre o currículo. E talvez tenha coisas que vocês acreditem assim de pé junto que é verdade e não é. Espero que tenha gostado e obrigada por ter acompanhado até aqui. Sua vaga está chegando, boa sorte!